Olá pessoal, dia 1º de fevereiro de 2016 começa mais um fechamento de mercado. Eu sempre brinco aqui, né? Era fechamento de mercado antes de mudar o horário da Bovespa, né? Agora a gente ainda está no meio do pregão, ainda vai ter mais 1h30 a partir de agora de mercado. O mercado hoje foi um pouco mais xoxo do que nos últimos dias, né? A gente teve uma volatilidade menor, tanto aqui quanto no mercado americano. De manhã, às 9 da manhã, eu estava aqui falando que o índice futuro americano estava caindo 0,5%, agora ele está caindo 0,37%. A gente tem aí alguns setores puxando para cima, como os bancos, as empresas de energia elétrica, e alguns setores caindo, como a gente fala setor, né? Mas na verdade o setor de Petro e Vale são só as duas. Então Petrobras no setor de petróleo caindo, a Vale também com dificuldade para se manter. E isso faz o Ibovespa aí se mexer muito pouco, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico só para vocês entenderem aí quando a gente fala de volatilidade, né? Então, no candle passado a gente teve aí quase 5% aí de variação, né? Enquanto aqui a gente tem um candle bem pequenininho, um candle que não quer dizer muita coisa, né? Então o mercado ainda tenta alguns ativos subir, outros não, e aí a gente passa e vive esse marasmo. Se a gente colocar no índice futuro, a gente vai perceber, vamos lá, só no gráfico de 5 minutos, que o índice futuro não conseguiu romper o topo de ontem, né? Ele caiu no começo do dia, depois aqui voltou a subir, mas não conseguiu romper o topo de ontem e ficou encapsulado, principalmente no meio da tarde aqui, numa faixa muito estreita de preço, né? A gente verificou isso, até fizemos a operação de venda, 2 operações, a primeira muito boa, a segunda day trade aí no índice deu stop e estamos tentando de novo lá, o pessoal está tentando de novo porque acha que tem uma possibilidade de onda 3 para baixo aqui nesse índice, né? Algo mais ou menos assim. Então, se não consegue romper o topo, se não faz topo mais alto que o anterior, passa a ter uma possibilidade de reverter tendência. Como o difusor está cruzado para baixo, é mais fácil de acreditar nisso. Porém, o mercado não vai para nenhum lugar, né? O mercado está aí lateral, a Petro puxando para baixo, os bancos puxando para cima, e o mercado não sai de lugar, perfeito? Bom, e com isso, né, se o mercado não tem o que a gente chama de unidade, né, ele acaba não indo para lugar nenhum, ele acaba ficando aí encapsulado entre suportes e resistências, se mexe muito pouco e principalmente no swing trade não sai boas operações, perfeito? De tudo que a gente falou hoje de manhã, dos ativos que a gente separou, que está lá na Arena do Investidor, lá para quem é cliente XP e pôde conferir, uma única operação deu start, foi exatamente São Martinho, ela teve até bem, rompeu o topo histórico e tal, aliás, não sei se é topo histórico, deixa eu ver aqui, às vezes eu estou falando uma besteira, sim, topo histórico, né? Acabou voltando um pouquinho hoje, fechando por enquanto ainda acima do nosso preço, mas ela já teve mais de 2% acima e voltando bastante agora. Aliás, coloca no gráfico aqui só para a gente mostrar aqui um pouco de São Martinho. Então ela bateu lá para cima dos 50, acabou recuando um pouco aqui, mas está bem perto, ainda acima do ponto que a gente comprou. Vamos torcer para que ela fique aí em cima. E, enfim, mas o nosso stop está colocado, a gente sabe aonde sair, tanto se der certo quanto se der errado da operação. Então seja o que Deus quiser, né? Agora não tem mais com a gente já calculou tudo que podia, agora depende única e exclusivamente do mercado, perfeito? Bom, eu estou à disposição de vocês aí para tirar dúvidas, fique à vontade para pedir os ativos que vocês quiserem verificar. Enquanto chegam as perguntas, eu vou falar um pouco de Petro e Vale. A Petro 4, a gente já tinha comentado que não teve força sequer para fazer uma correção direito, né? Então o mercado teve aí uma subida muito forte. Se você olhar no gráfico da Petrobras, vamos dar uma olhada no gráfico aqui da Petrobras, pessoal. A gente percebe que mesmo ela tendo subido um dia 10%, mas isso é muito pouco em relação ao que ela caiu nessa toda essa perna aqui, né? Então ela se manteve muito lá no fundo. Se a gente comparar, por exemplo, com o CEMIG 4, né, a gente vai ver que a correção é bem diferente, né? O CEMIG conseguiu uma correção muito maior do que, por exemplo, a Petrobras. Então ela não ajuda muito o Ibovespa nessa correção. Aliás, pelo contrário, né? Tá com cara que daqui a pouco vai virar para testar esse fundo aqui novamente. Mesma coisa acontece com o Vale. Todo dia ela até tenta subir, mas acaba que num determinado momento perde força e não consegue. Também aí não tem uma correção que se preze, uma correção bonita. Coisas que, por exemplo, CSNA3 já tem, né? CSNA3 já tem uma correção muito maior. Mesmo a GGBR, que também estava muito fraca até ontem, até sexta, né? Também aí, até quinta, perdoe, né? Na sexta ela subiu, hoje também subindo um pouco. Então as siderúrgicas já têm um pouco de correção, enquanto o Vale continua lá perto do fundo. E é difícil a gente pensar num repique mais forte do nosso Ibovespa com Petro e Vale segurando o mercado. Eu sei que a representatividade desses ativos é menor, né?
mas acaba que esses ativos puxando para baixo acaba puxando outros ativos de outros setores do Ibovespa, impedindo que ele corrija um pouco mais, que era o que a gente gostaria que acontecesse para que a gente tivesse novas oportunidades num primeiro momento de venda e, claro, se essas oportunidades forem confirmadas, né, e não tivermos um novo fundo, quem sabe daqui a 1, 2 semanas a gente começa a falar aqui de compra desses ativos que hoje estão passando só por uma correção, tá? Light e LPL, bom, as duas passando por correção, né? André, é uma correção grande, perfeito, realmente muito grande, mas também foi grande a perna de queda do setor, né? Então o setor caiu com muitíssima força, né? A gente viu o Light romper esse ponto aqui e eu não quis vender porque achava que o alvo era pequeno, que já tinha suporte aqui, ela passou reto, fez uma perna aí, que se a gente pegar do início ao fim, uma perna de quase 50% do queda, então é natural que ela volte um pouco, tá? E está voltando um pouco, assim, mesma coisa de LPL4, né? Também outra que sofreu bastante, muito, né? Tem aí uma queda acumulada desde o topo aqui que fez em julho do ano passado, né? Que chegou aí a quase 70%, também recuando um pouco aqui, vive um bom momento o setor. Mas a gente entende que, por enquanto, o Sardinha, não dá para pensar em reversão de tendência. Por enquanto é só uma correção. Se não está comprado, espera testar fundo. Se aí não romper, a gente começa a pensar aí sim uma reversão, tá ok? CPLE6, estou comprado, perfeito, é diferente, né, do que entrar agora na compra. O que eu acho que tem que fazer é o seguinte, como essa também é uma ação que está em tendência de baixa, né, e só passando por uma correção, não dá para manter o stop aqui embaixo, né? Então você tem que ir cuidando da operação. O stop está aqui? Não está, né? E senão você está com o stop aí a 30% do preço. Vai subindo. Por exemplo, você pode colocar o stop 1 centavo abaixo da mínima de sexta-feira, por exemplo, tá? Vai cuidando dessa operação, porque contra a tendência, quanto mais a gente cuidar, melhor é o retorno quando positivo, quando ele acontece, tá ok? André, o que está acontecendo com Fibra e Suzano? Bom, eu vou te explicar aqui de forma que eu entendo, né? Olhando o gráfico, né? Que é o que eu faço. Fibre, ela tinha aí uma subida muito forte, tá ok? Num determinado momento perdeu um ponto de suporte, quando faz novo fundo, entra em tendência de baixa. Quando entra em tendência de baixa, é natural que caia. Então, Fibre está fazendo exatamente o que manda a tendência de baixa, está caindo, e a gente olha para o ativo, percebe que esse ponto em que ela está agora é um ponto muito importante, né? Então a gente pode traçar até aqui uma linha de suporte, e que abaixo disso ela tem a possibilidade de cair forte até exatamente esse ponto aqui. Agora, Suzano não está muito diferente de Fibre, né? Então, olha, Suzano tinha tendência de alta, perdeu uma linha de tendência aqui e a partir daí entrou em tendência de baixa. E tendência de baixa está fazendo o que é certo para a tendência de baixa, que é cair. Então ela voltou nas médias, que serve como resistência e agora descendo novamente, né? A única coisa ruim de Suzano foi que ela caiu com muita força, difícil aqui da gente achar um ponto de venda. Então a gente não conseguiu aproveitar, infelizmente, toda essa queda. A compra até conseguiu, né? Deu aí alguns pontos aí interessantes para compra, mas a venda não foi possível fazer, infelizmente, tá ok? Bom, tem mais perguntas aí, pessoal? O nosso final de tarde é sempre muito mais curto, né? A gente tem pouco tempo para olhar, né? Mas o que eu comecei a perceber hoje, olhando o pregão e tal, é que a gente tem muita dificuldade a partir desse ponto em que a gente está, tá ok? Então a gente tem que ficar muito atento para o Ibovespa. Eu gostaria que ele corrigisse um pouco mais, seria mais interessante, tanto se a gente fosse fazer novas operações de venda, ou se fôssemos apostar numa correção de tendência, numa reversão de tendência, seria muito mais interessante que ele fizesse uma perna maior antes de vir testar esse fundo que ficou lá na casa dos 37.500, tá? Quanto mais ele subir, primeiro, para quem pensa em venda, maior é o alvo até o fundo anterior, então se ele viesse nos 42 seria muito melhor, concorda? E se for uma reversão de tendência, quanto maior for a perna 1, mais forte a gente aposta na perna 3, tá ok? Mas eu entendo que hoje ele teve bastante dificuldade. Vamos torcer para que amanhã, ou para que hoje mesmo ele volte a subir, ou para que no máximo amanhã ele consiga aí uma reviravolta e ganhar força, tá ok? Bom, deixa eu responder mais algumas, ainda temos alguns minutos aí. O próximo é Embraer. Olha, Embraer veio corrigir no ponto que era um ponto de suporte, né? Só mostrar para vocês, né? Ela consolidou durante um ano quase, né? Até mais de um ano, né? Entre setembro e outubro aqui, de setembro de 2014 a outubro de 2015, rompeu essa consolidação. A gente falava de alvo dela lá nos 32, ela chegou lá perto e acabou voltando e encontrou suporte aqui nessa região. Então,
o Aero, não tem nenhum problema se pensar em compra nesse ativo. O que não pode é deixar de estopar se cair abaixo de 26,40, porque abaixo desse ponto você também tem aqui uma possibilidade de reversão de tendência em Embraer, como aconteceu com o SUSB, como aconteceu com o Fibre, como aconteceu com a maioria dos ativos aí que até pouco tempo estavam em tendência de alta, tá? Então se cair a partir daí, é onda 3 para baixo. Mesma coisa que eu desenhei lá no índice agora há pouco, né? Então o índice, na minha opinião aqui, tem chance, se cair abaixo desse ponto, de fazer uma onda 3 para baixo, porque não consegue mais romper o topo. Voltando para a Embraer no gráfico diário, em BR3 no gráfico diário, a gente percebe também essa condição. Então, se Embraer, a partir daqui, começar a cair, ela pode vir para muito mais queda. Aí seria importante você estopar a operação aqui nesse ponto, tá ok? André, PECAR 4 nos 60 minutos. Vamos olhar aqui PECAR 4, também passando por uma correção da tendência em andamento, né? A tendência é de baixa, ela subiu nos últimos dias, ótimo, né? Rompeu o pivô de alta e está subindo, tá? Se você comprou esse ativo, ótimo, tá? Mas já se prepara para não deixar um stop tão longo. Abaixo de 37,47 já valeria a pena, nesse caso aí, eu imagino, sair dessa operação, perfeito? Vamos lá, deixa eu matar aqui com Goal 4, Goal 4, Goal 4. Assim como o GGBR, Goal ainda tem tendência de baixa, né? Eu entendo aí que muita gente viu o Wagner falando da operação de GGBR, né? Mas eu queria que vocês entendessem também que ele está fazendo uma operação focada no longo prazo, para 2 anos, né? Eu até falei com ele, não vejo tanto em Goal quanto em GGBR ainda um gráfico diário bonito para compra, né? Não consigo indicar compra ainda. O que eu vejo para esses 2 ativos é uma possibilidade de correção de tanta queda que tiveram, tá? Então, vindo aqui para o gráfico, pessoal, o que na minha opinião o Goal por enquanto está fazendo é exatamente corrigindo um pouco dessa queda toda que ela teve. Se a gente pensar que a final de setembro ela estava 3,50 e agora está valendo R$1, né? Então é natural que em algum momento ela passe por uma correção um pouco maior sem reverter tendência. Então não vejo ainda esse ponto em Goal como ponto de compra, perfeito? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço muito a presença de todos. Amanhã a gente volta a partir das 9 da manhã. Estou aqui fazendo abertura de mercado. Bom dia, mercado. E se Deus quiser, durante todo o dia na sala da Arena do Investidor. Aguardo todos vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente.